Quero falar agora sobre o Palmeiras, informação exclusiva. O Verdão está tentando contratar o técnico Mayron César, que foi campeão da Copa São Paulo de Juniores pelo Cruzeiro em janeiro. Você vai lembrar, o Cruzeiro fez baita campanha e acabou batendo o São Paulo no Pacaembu lotado de torcedores do Tricolor. Mayron, que já havia feito sucesso antes no América Mineiro, quando teve propostas de Internacional e outros clubes do país. Mayron preferiu se mudar para o Cruzeiro em novembro do ano passado por um convite do Fred Cascardo, com quem ele já havia trabalhado no América e que já havia se tornado pouco antes o executivo de futebol da base do Cruzeiro. Pois hoje o Fred Cascardo é a principal esperança do Cruzeiro na manutenção do Mayron César, até porque a oferta do Palmeiras, do ponto de vista financeiro, é bem interessante. O Mayron chegaria ao Verdão para substituir o Lucas Andrade, que é técnico do Sub-20, mas se despede do Verdão para trabalhar na seleção brasileira da mesma categoria. O Palmeiras está atrás de um técnico para esse Sub-20 desde a virada do ano, porque já tinha informação de que o Lucas Andrade trocaria o Palmeiras pela seleção. O primeiro alvo tentado pelo Palmeiras foi Alan Barcelos, que preferiu permanecer no São Paulo depois da renovação do contrato com direito a aumento salarial. Mauro, enfim, a coisa começa um pouco mais calma pro Palmeiras esse ano. E tem essa vantagem na tabela do Brasileiro, que vamos combinar, que agora que é o que importa, né? O estadual está de lado. Ele precisa administrar esse negócio, pelo menos até a data FIFA. Começou bem o Campeonato Brasileiro, que evidentemente é mais importante, mas havia uma obrigação de ganhar o estadual, né? Porque se ficar 2 anos com um elenco tão caro sem ganhar nada não é algo relevante, então não sei o que é. As 2 últimas temporadas foram terríveis. Aliás, me chama muita atenção, é lógico que o técnico ganhou aí mais um título, o maior vencedor, mas às vezes fica aparecendo, pela maneira que uma parte da mídia trata, que o Palmeiras só é campeão porque tem o técnico Abel Ferreira. Eu acho que é o contrário. O Abel Ferreira só é campeão porque ele treina o Palmeiras. Acho que eu fui claro, né? O Abel Ferreira só é campeão tantas vezes porque ele treina o Palmeiras, que oferece ótimas condições, elenco de primeira, contrata jogadores caros e ele é interessante para a diretoria também mantê-lo, né? Porque ele adquiriu, aí é mérito dele também, claro, uma couraça protetora que quando a coisa vai mal, a porrada é só nele. Alguém xingou os dirigentes veementemente quando ele foi xingado lá no Allianz Parque, na temporada passada? Não, o alvo era ele. Muito mais do que os cartolas. Sobra, espirra alguma coisa da presidente, no diretor de futebol, mas é muito mais concentrado nele. Aí depois, quando o Palmeiras vence, ele reage, fica indignado ali e tal, magoado porque foi xingado. Reparem que no mau momento é tudo centralizado nele. Então a manutenção do técnico, mesmo em condições adversas, na minha opinião, não é só uma questão de aqui nós mantemos o troféu tranquilidade, que é uma ótima expressão criada aí pelo... Esse não é o troféu tranquilidade, é campeão paulista, é de verdade, né? A expressão que o Rodrigo Matos criou. Eu entendo que é interessante para o Palmeiras também, para a diretoria mantê-lo, mesmo em maus momentos. Agora, os 2 últimos anos foram muito ruins, isso não pode ser ignorado. Se você faz uma temporada 2025, que você perde, vamos lá, para o Corinthians do Ramon Dias, o paulista, para o Corinthians do Dorival, eliminado da Copa do Brasil, e o Corinthians ganha a Copa do Brasil. E só ganha porque eliminou o Palmeiras. Se o Palmeiras mata o Corinthians naquela fase, o Corinthians não ganha. Mesmo que o Palmeiras fosse eliminado posteriormente, o seu rival também não seria campeão. E isso permite ao Corinthians ir para a Supercopa e ganha a Supercopa. Obrigado, Palmeiras, permitiu que eu chegasse até aqui. Aí vai no Brasileiro, fica atrás do Flamengo com uma sequência final horrorosa e joga a toalha antes do tempo. Isso não é relevante? Pô, peraí, já esquecemos isso? Tudo no ano passado. E na final, não, tudo por Lima, não, temos um plano. Plano nenhum, foi um horror a partida do Palmeiras. E perdeu de novo a final da Libertadores. Então, se esse pacote de 2025 não é ruim, por que ele não foi trocado? Então, se fosse trocado e entrasse um outro técnico, poderia ser campeão do mesmo jeito. Talvez se trocasse no ano passado, quando o Corinthians trocou, tivesse eliminado o Corinthians. Porque o Palmeiras tem elenco, estrutura, dinheiro, e torcida, tem mídia, tem tudo. Então, o Palmeiras é que oferece ao seu técnico a possibilidade de ganhar tantos títulos, não o contrário. Não o contrário. Um outro, tanto que o caso do Flamengo, que é o rival que também põe muito dinheiro. 8 finais cariocas com 8 técnicos diferentes. Por que chegou 8 vezes com 8 técnicos? Porque o Flamengo tem dinheiro, tem bons jogadores, pô. Então põe lá o Paulo Souza, o Vitor Pereira, o Leonardo Jardim na última hora, Felipe Luiz, Tite, Abel Braga, todos chegaram em final. E a maioria venceu. Então por que isso? Porque tem dinheiro e monta time forte. Os técnicos vão lá e fazem o trabalho e ganham. Se o Palmeiras trocasse de técnico, também poderia, talvez ganhasse mais títulos. Não sabemos a resposta. Não existe essa resposta.
Então, me chama a atenção quando tentam atribuir mais ao técnico do que ao clube. É o clube que é campeão. É o Palmeiras que é campeão. É o Palmeiras que tem dinheiro, estrutura e, por isso, oferece à sua comissão técnica excelentes condições de trabalho. Ganhou, parabéns, bacana, mergulhou na piscina lá de Novo Horizonte, sensacional. Mas eu acho que é uma clara inversão aí das coisas. E o que houve no passado foi muito ruim. Se aquilo tudo não é ruim, como foi o 23 do Flamengo também, que não ganhou nada. E por que chamou a atenção esses anos? Fica um elenco tão caro, você não ganha nada. E o requinte. Mas daí é desespero pro Tirone quando acontece isso. É, porque o argumento dele começa a sofre algum abalo. Abala um pouco. Mas o fato de o Tirone defender isso é porque os dois têm muito mais dinheiro. Evidente. Isso faz a diferença toda, gente. Por isso que eu falei há pouco que o Fluminense perdeu a oportunidade, que o Flamengo está ali meio abaixo. É a hora de dar uma espetada no rival. Como no ano passado o Corinthians aproveitou. O Palmeiras não veio bem. Né? Vamos lembrar como foi a final paulista no passado. Não jogou bem. A Copa do Brasil foi pior ainda. Detalhe, o Corinthians foi campeão com um técnico e eliminou o Palmeiras com outro técnico. Ele trocou. E foi melhor. Superou nas duas vezes. Isso acho que deixa muito claro que não é porque manter... Porque, assim, é outra coisa que eu acho curiosa. Mundo corporativo é aqui. Se você tem numa empresa um CEO e os números, as vendas, os resultados, o faturamento cai, você mantém esse CEO na sua empresa ou você põe um outro, já solta o Red Hunter aí para buscar um outro cara fera para tocar os negócios? Nos seus negócios particulares, como funciona? Uma pequena reflexão, né? É importante. É por causa do Abel ou é por causa do Palmeiras? Eu acho que é uma soma das duas coisas. Eu também não consigo desconectar o trabalho dos dois. Acho que tem os dois lados e a gente tem contra-exemplos aí de times, vou pegar a caneta do Tirone aqui. Contra-exemplo aqui de times que investiram bastante, que não ganharam nos últimos anos. Times que até se endividaram, como o Atlético Mineiro, colocou bastante dinheiro, conseguiu praticamente nada. O Cruzeiro no ano passado e esse ano continua investindo e o Cruzeiro agora como campeão estadual. Então eu acho que tem um pouco dos dois. Tem um pouco da estrutura oferecida pelo Palmeiras, do investimento, mas se a gente for olhar os títulos mais importantes do Abel, curiosamente, eles foram conquistados quando tinha menos, né? Então em 2020, 2021, quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores, o Palmeiras estava por baixo de todos, especialmente do Flamengo, que foi campeão em 21, na final em Montevidéu. Então o trabalho do Abel ali, para mim, é muito importante. E são 16 finais, né? São 11 títulos, 16 finais. Claro que o Palmeiras ele é muito importante nesse aspecto de investimento, de dinheiro. O Palmeiras precisa jogar mais, mas eu não consigo desconectar as coisas, até mesmo no uso da base, porque são jogadores que sobem e que conseguem ser vendidos por um bom dinheiro. Isso significa o quê? Que o treinador sobe o jogador, que a base prepara bem, que o time tem estrutura para falar não para uma proposta baixa. É um ecossistema, funciona um pouco de tudo. Então, para mim, tem uma parte de todos aí. O fato é que são 11 títulos e 16 finais em 5 anos. Concordo que não dá para a gente saber o que seria se tivesse mudado o técnico, mas não dá para saber para nenhum dos dois lados, né? A mesma coisa, o Abel mesmo falou ontem. Eu provavelmente seria demitido em qualquer outro time aqui do país, com os 3 vices que ele teve em 2025. O Palmeiras optou por manter, começa o ano sendo pelo menos premiado nesse começo. Como vai terminar? Não dá para saber. Pode ser que nem 2024, que vai ser, o Palmeiras ganhou só o Campeonato Paulista, mas eu acho que é um começo importante para o Palmeiras agora evoluir com esses jogadores que tem, com esse investimento que tem. É um ano do Abel mostrar que, eu fui campeão quando tinha menos, quando em 2020, 2021, 2022, 2023, aí quando começaram a colocar mais dinheiro foi quando o Palmeiras não respondeu tão bem. Então acho que esse 2026 é importante para ele mostrar esse novo jeito de jogar com jogadores com mais qualidade, né? De 24 para cá, a qualidade do elenco do Palmeiras só sobe e o futebol ainda não subiu tanto, mas eu acho que é uma conexão de tudo, Tirone, do elenco, do dinheiro e do treinador. Desculpa, Daniel, o Tirone chamou a atenção a um aspecto importante. O Palmeiras foi campeão paulista sem jogar uma partida no seu estádio. Uma única partida. Então, ele volta a jogar no Allianz Parque agora dia 15. Contra o Mirassol no final de semana, né? Domingo. Contra o Mirassol. Eu queria fazer um registro. Nem jogou como mandante só na Arena Crefisa, em Barueri. Fala, Trajano. Não, é o seguinte, voltando ao estadual do Rio de Janeiro. O estadual do Rio de Janeiro era visto por muitos como a fórmula ideal. Taça Guanabara, Taça Rio, vencedor da Taça Guanabara, enfrentava o vencedor da Taça Rio numa final. Era invejado por todos os outros lugares.
Nossa, no Rio de Janeiro tem um campeonato estadual fortíssimo, legal, bem planejado. Pois bem, agora é desse jeito. Não podemos registrar aqui, melancolicamente, o campeão da Taça Rio. Teve a Taça Rio, torcida brasileira. O Botafogo ganhou do Bangu e é campeão da outrora importante Taça Rio. É verdade. É coisa que acontece com o Botafogo, né? Uma taça que é meio uma vergonha, né? Você ganhar. Você ganhou a Taça Rio. E o Botafogo é o time que mais ganhou a Taça Rio nos últimos 5 anos. O Botafogo aí, né? não chegou na final carioca desde 2018. Então, pois é. Aliás, ontem surgiu o boato, eu procurei lá a Federação do Rio para saber, e desmentiram que ia ter uma recopa com o campeão carioca e o campeão da Taça Rio. Mas a Federação disse que não tem nada disso. Que tal um triangular? O campeão carioca, o da Taça Guanabara e o da Taça Rio. Essa fake news ontem eram 2 jogos ainda. Mas eu procurei a federação, eu falei, quer verdade? Não é verdade, não tem isso. Eu falei, ainda bem. Pelo ainda amor bem. de Deus. Só fazer uma ressalva. Mauro, eu vou propor mais um ingrediente aí. Colocar o vice-campeão da Série B do Rio e ficar um triangular. Isso, campeão da Taça Rio. Tem um torneio da morte também, Trajano. Também pode pegar o campeão do torneio da morte. Né? O Maricalha caiu, né? Subiu no carnaval, caiu no futebol. Que coisa, hein? Agora, assim, só fazer uma ressalva. Óbvio que tem uma conexão do Abel com as conquistas do Palmeiras. O que eu quero dizer é o seguinte, o Palmeiras poderia sim ser campeão, até mais vezes, talvez, com outro técnico. Não é o Palmeiras que depende do Abel, é o Abel que depende do Palmeiras. Eu vejo dessa maneira, para mim é muito claro. O Palmeiras é muito forte se tivesse um outro... Se no ano passado ele quisesse ir embora, ou a presidente quisesse demiti-lo, contratando um outro bom treinador, talvez ganhasse a Libertadores do Brasileiro. É isso que eu quero dizer. E mais, com um técnico de outro perfil, o time possivelmente jogaria mais bola. Mas ontem era uma farra danada. Parece, às vezes, que ele é maior que o Palmeiras. É isso que me chama a atenção. E como tantos palmeirenses também assinam embaixo. Parece que ele é maior que o... Cara, é o Palmeiras que a gente está falando de maiores clubes da América do Sul, cara. Uma fase que nem no tempo da Parmalat teve uma longevidade tão grande de investimentos elevados. Ele está no recorte mais farto da história do clube, de poder contratar. A Parmalat não durou esse tempo todo, e outras vezes que o Palmeiras tinha dinheiro e tal. Começou em 2015, com a contratação do Dudu. Não existe nada parecido no futebol brasileiro. A virada é 2015, estamos em 26, porra. É isso. Olha quantas temporadas, 12 temporadas já seguidas e cada vez mais. Agora mais um jogador de 25 milhões de euros, o Arias, foi contratado, que nem titular absoluto é, encaixá-lo no time é até um desafio e tal a qualidade do elenco. Esse é o ponto. Eu acho que o campeão é o Palmeiras. E o Palmeiras, se fosse, traz o Arthur Jorge de volta, talvez jogasse melhor, talvez vencesse também. Aliás, o outro que deu pau nele também foi o Arthur Jorge, no ano anterior. 2 vezes. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.